Boa tarde à população que nos acompanha pela TV Câmara, pelas redes sociais, aos presentes aqui no plenário nessa tarde, vereadores e vereadora. Como de costume, a gente vem à tribuna para prestar contas dos nossos trabalhos e falar dos assuntos importantes do nosso país, da nossa cidade, na semana que passou. E eu quero começar falando de alguns e-mails que eu tenho recebido no gabinete e que eu acredito que os meus pares tenham recebido também com relação à política pública do projeto Animal Comunitário, certo? Lá nos presídios e tudo mais, um projeto com a juíza doutora Sueli Zeraich, e que tem gerado polêmica e debate aí entre a sociedade, entre protetores de animais. Bom, eu quero esclarecer para vocês, primeiro, que eu acho importantíssima essa ferramenta de pressão, se utilizando dos e-mails para acessar os vereadores, né? A vereadora Vivi está concordando aqui comigo. É muito importante que usem mesmo as redes sociais, porque é assim que as coisas funcionam, né? Funcionam com pressão, justamente. O parlamento, ele precisa ser a representatividade da população, ouvir o que as pessoas desejam, dentro dos contextos de cada momento, para a gente entender o que a sociedade quer, deseja, e a gente tem que representar aqui a vontade da população e não a nossa vontade pessoal. E nesse sentido, as pessoas têm mandado esses e-mails, mas eu quero esclarecer: não tramita na Câmara Municipal de Taubaté nenhum projeto de lei sobre o caso dos animais comunitários. Então, gente, não é para a Câmara de Taubaté que tem que ser exercida a pressão nesse caso. Tá? Não é um projeto que vai ser aprovado aqui pelos vereadores, não. É um projeto de iniciativa do Poder Executivo, que inclusive já foi dado início, já estão acontecendo as tratativas com a Secretaria de Planejamento, já foi noticiado. E com relação à consulta popular, que foi uma das críticas que eu vi acontecer no e-mail, não dá para dizer que não houve consulta popular. Eu sou uma das que defende a participação, construir as coisas de forma coletiva, ouvir a população para fazer, e nesse caso eu tenho que parabenizar a prefeitura, na pessoa do vereador Douglas, inclusive, enquanto líder do prefeito na Câmara, porque foi realizado sim, aqui na Câmara Municipal, no dia 19 de abril, uma audiência pública que tratou do Centro de Referência Animal e do Projeto Animal Comunitário, certo? Então era esse esclarecimento. Vocês sabem que a gente se preocupa em dar a informação correta e verdadeira para as pessoas. É uma pena que às vezes a verdade não agrada a quem quer ouvir, mas o nosso compromisso é em falar a verdade, mesmo que às vezes ela pareça ruim. Então, protetores, com todo respeito a vocês, ao e-mail de pressão, que eu parabenizo, agradeço e incentivo que continuem fazendo assim, pressionando, enviando e-mails, mas não é o caso, porque houve uma audiência pública em abril do ano passado para discutir do projeto, e ele é um projeto que não tramita na Câmara de Taubaté, ele é discussão lá do Poder Executivo, tá bom? O segundo assunto que eu gostaria de tratar hoje tem a ver com a reitoria, né? A próxima reitoria da Universidade de Taubaté. Na semana passada não houve a sabatina que deveria acontecer para a gente ouvir os candidatos, mas eu não quero nem falar da sabatina. O que eu quero chamar a atenção da população, dos alunos da universidade, alunos e alunas, é para isso aqui, ó. A gente teve um segundo colocado, o professor Regis, com... cadê aqui a votação do professor Regis? 680 votos. Ele recebeu 680 votos e ficou com 18% na votação final. Isso por quê? Porque os votos, eles têm peso. E o peso dos votos dos alunos e alunas da comunidade acadêmica é menor do que o peso do voto dos professores, por exemplo. Então, queria chamar a atenção para isso, né? Assim como lá nas eleições dos Estados Unidos, em que às vezes você ganha, mas não leva, não vence, né? Porque muitas vezes a gente precisaria se atentar ao que é o anseio dos alunos, né? E o professor Regis, por exemplo, ele estaria nessa lista, mas acabou ficando de fora, mesmo sendo o segundo mais votado, fica de fora pelo peso. Então acho que é um debate que a gente precisaria fazer. Nós, enquanto Câmara Municipais, representantes da população, e conclamar os alunos para prestar atenção nesse ponto também. E aí parabenizar os reitoráveis que virão aqui, né, que na verdade estão na lista
tríplice para ser escolhido. Também quero falar aqui da Carol Martins. A Carol é uma taubatiana que não está morando agora aqui em Taubaté, mas nesse fim de semana ela ganhou uma premiação muito legal lá nos Estados Unidos, em Orlando. Então, Carol, eu queria ressaltar publicamente seu esforço, todo o trabalho e a luta contra os cânceres que você teve, né? Quem conhece a Carol, eu a conheço somente por terceiros, mas acompanho a história, acho muito determinada e gostaria de ressaltar isso. Já concluindo, queria falar aqui sobre o reajuste do servidor da Prefeitura de Taubaté. A gente enviou requerimento já faz bastante tempo, já tivemos a resposta do prefeito, que diferente do que ele diz na rádio e publicamente, ele disse que enviaria para o setor competente de finanças para verificar o reajuste. Então, nós estamos acompanhando os servidores da Prefeitura de Taubaté, porque infelizmente a gente só vê desculpas por parte do prefeito. Boa tarde mais uma vez. Venho à tribuna para fazer a discussão desse requerimento, então, que discute a atividade integrada, é o nome de como está sendo construída essa política pública. Eu tenho conhecimento desse assunto porque na semana passada estive com o delegado seccional aqui de Taubaté, numa reunião que foi muito importante, muito interessante. Quero agradecer aqui publicamente ao delegado por ter me recebido lá e ter passado para a gente tantas informações importantes que eu avisei que eu discutiria aqui na Câmara de Taubaté. Me passou uma série de tabelas e gráficos que demonstram os avanços na política de segurança relacionada ao município e também às cidades que são componentes da seccional, né? Com a queda de roubos, furtos. No caso, eu chamei atenção para o número de estupros, né? Há um aumento, mas isso não é negativo. A gente tem que analisar os dados, os indicadores com qualidade também, conseguindo olhar para tudo que envolve, né, todas as variáveis para a gente analisar bem. E nesse caso do aumento de estupros, por exemplo, não significa tão friamente que tenha aumentado o número de estupros. O que aumentou e tem aumentado no nosso país é a consciência das pessoas, das mulheres inclusive, em poder fazer essas denúncias. Então, o cenário do nosso país e da nossa cidade também é de que as mulheres mais empoderadas, tendo conhecimento e informação da legislação, têm ficado mais tranquilas, né? Também fruto do trabalho das delegacias, que, embora a gente sempre ouça falar de alguma dificuldade ou outra no atendimento, muitas vezes feito por homens, ainda assim as mulheres têm sido acolhidas e têm chegado mais às delegacias para denunciar esse tipo de crime, o que então é muito positivo. Não é negativo que haja aumento nesse número. O que a gente precisa mesmo é identificar, a gente precisa que as pessoas tenham consciência, denunciem. É recente na nossa legislação a tipificação de estupro, que não tem mais a ver somente com penetração, mas tem a ver com qualquer tipo de moléstia ao corpo, né, da mulher ou do homem também, né? Porque existe sim o estupro ao indivíduo do sexo masculino. Então eu quero fazer essa discussão e questionar a Prefeitura de Taubaté como andam, né, as tratativas de uma minuta de projeto de lei, de que lá o delegado seccional depende para levar para frente esse projeto de atividade integrada. Assim como acontece a atividade delegada com a polícia militar, a proposta é de que com a Polícia Civil também possa ser feito um convênio com a Prefeitura para o apoio de atividades pela Prefeitura das atividades da delegacia, tá? Porque o que o delegado apontou pra gente? A Polícia Militar, com a atividade delegada, também com o serviço da Guarda Municipal em Taubaté, tem feito o seu trabalho e com isso aumenta o número de demandas. Só que chega lá na delegacia, a Dri que está acompanhando
demanda aqui, do que podemos fazer para ajudar a melhorar Taubaté, afunila a demanda, né? Então, muitas demandas, mas chegam lá na delegacia, ele tem pouca estrutura, pouco pessoal para conseguir dar andamento nas investigações e trazer os resultados que precisa para uma segurança pública eficiente. Então, questionamos aqui qual está sendo o andamento, por onde anda, né? Essa minuta de um projeto de lei que deve vir enviado da Prefeitura de Taubaté para a Câmara Municipal, para que a gente possa fazer essa discussão, provavelmente aprovar esse projeto e possa melhorar, então, a condição da investigação dos crimes. Lembrando que política pública de segurança, assim como eu gosto de defender a política pública de saúde, falei uma vez aqui, na única vez em que eu vi a presença do prefeito municipal nessa casa, falei que eu não acho nem um pouco legal a gente aumentar o número de leitos para internar gente no hospital, né? O que a gente gosta mesmo e acha que saúde é prevenção. E segurança também é prevenção. A gente precisa de mato cortado, ruas iluminadas, e a população tem feito bastante crítica também ao serviço de poda, de corta de mato, de limpeza urbana. Eu gosto de lembrar que a gente paga 190 mil reais por dia para a Eco Taubaté fazer esse serviço. Então, prefeito, fica o chamado de atenção. Boa tarde. Quero fazer justificativa de voto, dando explicação à população que nos acompanha e também promovendo um debate aqui com os meus pares, meus colegas vereadores e vereadoras. Esse projeto que a gente acabou de aprovar, ele é importante, pertinente para a questão da constitucionalidade, de perseguir o parecer do jurídico, das pessoas que entendem, né, dos assuntos dentro da legalidade, para a gente debater aqui no plenário. Mas ele acaba dando poderes fortes, né, e bastante peso à Comissão de Justiça e Redação. E tudo bem quanto a isso, desde que a gente consiga ter um equilíbrio dentro da comissão, né? Então, é um debate que eu gostaria de fazer. Votei junto com o plenário, com o colegiado, com os vereadores. O presidente Diego também debatemos sobre isso, né? E ele está buscando colocar essa lei e várias outras que regulamentam e melhoram o regimento interno da Câmara em atendimento ao cumprimento da legislação, justamente, para a gente tornar os trabalhos cada vez melhores, mais corretos e justos. Nesse sentido, para garantir que haja um equilíbrio, eu conversei com os vereadores da comissão, vereador Guará, vereador Boanerges, vereador Alexandre, e quero apresentar aqui para todos os meus pares também uma nova proposta que complementa esse projeto que acabou de ser aprovado. Porque a gente precisa discutir o aumento do número de membros dessa comissão. Porque da forma como está, com somente 3 membros, sendo 2 membros convencidos de que um projeto não mereça continuar a tramitação, ele acaba barrando. É claro que a gente entende, e reconhece porque é histórico de trabalho do vereador Boanerges, do vereador Guará, do vereador Alexandre, e a gente é justo e fala que tem que ser certo e justo no tempo certo. O histórico de trabalho deles ao longo de 1 ano e 6 meses nessa comissão nos comprova que eles não são personalistas, que eles trabalham com impessoalidade, acompanhando o parecer do jurídico, da Procuradoria Jurídica da Casa, e não levando para questões pessoais o parecer sobre os projetos. Mas a gente está aqui e tem que falar abertamente das coisas, e isso pode vir a acontecer num futuro. Não, nem por essa composição de Câmara, em qualquer outro mandato futuro. E a gente está aqui zelando pela instituição e pela qualidade dos trabalhos. Então, independente do nosso mandato, destes vereadores, acho que seria interessante, a gente já conversou aí nos bastidores, debater o aumento do número de membros das comissões. Aí eu proponho até mais do que somente a de Justiça, mas também da Comissão de Finanças, por exemplo, né? A gente sempre tem árduos trabalhos na Comissão de Finanças, presidindo as audiências da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária, do PPA. Então, mais membros nessas comissões ajudam e corroboram para que a gente tenha mais
mãos, né, mexendo nos projetos e conseguindo trazer ainda mais qualidade para eles, dividindo o trabalho dessas audiências, por exemplo, e fazendo com que a Comissão de Justiça e Redação, que vai ter então esse poder ampliado de barrar tramitação de projetos, para que então a gente tenha mais pluralidade dentro da comissão, mais gente e composição partidária equilibrada também, para que a gente possa então prezar sempre pela qualidade dos trabalhos, pela impessoalidade nos trabalhos da Câmara Municipal. Eu acredito que todos os vereadores não vão ter problemas em debater isso. Convido vocês a conhecerem o projeto para que a gente possa, inclusive, assinar coletivamente e protocolar esse projeto juntos. Então, vereadores, vereadoras, estou apresentando essa proposta aqui, então, no debate, na justificativa de voto, para que a gente possa melhorar, aprimorar, quem quiser dar sugestões, e que a gente possa protocolar juntos, então, essa melhoria, junto do pacote de melhorias aí ao regimento, para que os trabalhos sejam conduzidos da melhor forma. Muito obrigada, presidente. Eram essas as minhas considerações. Boa noite, população que nos acompanha, os vereadores e vereadoras. Venho então fazer a discussão do projeto de minha autoria, que dispõe sobre fixação de critérios para a instituição de datas comemorativas no município de Taubaté, sobre o nosso calendário oficial de eventos do município, certo? É algo muito importante, vereadores, agora explicando para vocês, vocês devem se recordar em algumas ocasiões, até o secretário de Turismo e Cultura, Márcio Carneiro, chegou a falar em alguns momentos aqui nessa casa, discutindo o orçamento, enfim, da necessidade da gente organizar essa questão, né? E quando eu protocolei esse projeto de lei no ano passado, eu apresentei para vocês até um gráfico em que eu fazia uma projeção de que se a gente continuar fazendo projetos de datas comemorativas, né, na mesma proporção que a gente vem fazendo, vamos ter mais datas comemorativas que dias do ano, no final dessa legislatura. Então é interessante, conversei com os pares que apoiaram prontamente essa discussão. E o que diz o projeto então? O projeto, ele coloca, praticamente, resumidamente, em 3 itens que são critérios para estabelecer datas comemorativas, tá? Quais são esses critérios? Primeiro, que tenha significação popular, significação social. Então, vereador Dentinho, que a população apoie a inclusão dessa data, vereador Pastor Nunes, que a população apoie a inclusão dessa data. Isso é muito interessante e importante para nós, né, até no debate político, para que a gente possa ir até a comunidade, estar em contato com as pessoas que vão se beneficiar dessa data comemorativa. Então, ele pede que seja comprovado que tem significação. Como que a gente vai comprovar? Que é o primeiro critério, Pastor Nunes, vereador Pastor Nunes. O primeiro critério é que tenha significação popular para a sociedade, para a população de Taubaté. Como que se comprova essa significação? Seja via uma consulta online de internet, nas redes sociais, seja via um abaixo-assinado, por exemplo, da comunidade, né, da população. Então, só comprovar que a população apoia e quer que aquele projeto aconteça. Isso já acontece, só que informalmente, né? Então, o projeto pede que na justificativa, quando for protocolar um projeto de data comemorativa, vereadora Vivi, haja um anexo comprovando a relevância, né, o significado para a população. Seja uma consulta de redes sociais, internet, ou um abaixo-assinado, por exemplo. O segundo critério que a lei coloca é que não sejam feitas leis que já existe semelhança com legislações federais ou estaduais. Então, se existe, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o Dia do Combate ao Câncer. E se já existe uma lei federal que trata sobre isso, o Dia Nacional de Combate ao Câncer, significa que não precisa ter uma lei municipal também, porque uma lei federal já trata do mesmo assunto, ou uma lei estadual. E o terceiro e último critério, vereador Vanoni,
que estava aí querendo saber os detalhes do projeto. O terceiro e último critério é um projeto, é um critério que coloca que a festa, né, a festividade, a comemoração, ela já tem que existir a realização prática de algum evento há pelo menos 3 anos no município. Isso foi uma emenda do vereador Douglas. Inicialmente, eu tinha colocado na proposta 5 anos. O vereador propôs reduzir para 3 anos, eu acho que é justo, é equilibrado. Então, qualquer festa, atividade, comemoração que a gente queira incluir no calendário oficial de eventos, vereador Boanerges, ela tem que já acontecer na cidade há 3 anos. 3 anos seguidos ou em 7 anos espaçados. Então, por exemplo, uma festa que aconteceu lá na década de 50, 1950. Depois ela aconteceu de novo na década de 60. Depois ela aconteceu de novo, né, 70, 80, 90. Mesmo que tenha sido espaçado, mesmo que não tenha sido consecutivo, né, que por algum problema aquela atividade não se realizou em um ano. Não tem problema. Pode ter intervalos, né? Pode ser intercalado. E aí, se acontece há 7 anos intercalados, também pode ser aprovado. São esses 3 critérios que o projeto de lei coloca, criando então critérios para que a gente melhore, possa sempre aprimorar aqui os trabalhos da Câmara Municipal, dos vereadores, melhorando a forma como a gente aprova datas no calendário oficial do município. Isso vai ser muito importante para o orçamento público, que despende recursos da cidade para a realização das festas, por exemplo, enfim. E são 3 critérios simples, como eu disse para vocês. Significação popular, comprovada na justificativa, por uma lista. Vou dar um exemplo com o projeto do vereador Digão, que a gente acaba de aprovar nessa tarde. Um projeto importante, que trata do autismo, por exemplo, e que aí passaria uma lista, né, em grupos, ONGs, organizações sociais, escolas, pessoas que trabalham com o autismo, com elas dando um apoiamento, né, para a criação dessa lei. Simples assim. E anexando na justificativa, tá bom? Então, acho que esse é o critério mais que pode criar maior dúvida. Quanto aos outros, é que a festividade, atividade, evento, enfim, já aconteça no município há alguns anos. É bem simples, teve uma emenda do vereador Douglas para reduzir a minha proposta de 5 anos para 3 anos, e eu acho que foi super equilibrado, então peço também que aprovem a emenda do vereador Douglas, certo? Muito obrigada, nobres pares, presidente, eram essas as minhas considerações.